Olá, queridos telespectadores que nos acompanham através do programa Introspectismo. Sejam bem-vindos a mais um momento de estudos. Você sabia que em nosso inconsciente está armazenado tudo o que somos? Nossas memórias, alegrias e traumas, potências e fraquezas, nossas influências sistêmicas familiares, nosso eu divino e tudo mais que descobriremos no decorrer dos nossos encontros. É através do inconsciente que nos conectamos ao que há de mais sagrado em nós. E para conseguirmos uma conexão clara com o nosso inconsciente, que é a porta para o mundo espiritual, precisamos desacelerar nossa racionalidade, ou seja, liberar o racional para manifestar o espiritual. E como fazer isso? Vem descobrir com a gente através do estudo do introspectismo. Boa noite a todos, estamos começando mais um programa Introspectismo, programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Na semana passada, nós fizemos uma série de vídeos, uma série de programas, falando sobre as necessidades da mente. E nós falamos muito sobre a questão da contribuição, que foi um assunto bastante comentado e que tivemos muitas perguntas depois a respeito dessa questão. E, portanto, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a questão da contribuição, como essa necessidade da mente ela é tão significativa no nosso dia a dia e como essa questão ela é determinante nas nossas questões financeiras, como essa questão ela é tão determinante na prosperidade e na nossa possibilidade de prosperidade financeira. Para isso, o Dr. Celso Scheffer vai estar nos esclarecendo melhor como que funciona essa questão e como nós podemos ter progresso financeiro e sucesso através do entendimento da contribuição. Boa noite, doutor. Boa noite, Cleiton. Boa noite, os telespectadores do canal 38. Gratidão por estar conosco. O assunto é instigante, contribuição. Para falar sobre contribuição, é importante falar sobre as três formas relacionais com o mundo. A forma com que nós nos relacionamos com o mundo, tudo é relação. Se você tem amigos, você tem um relacionamento de amizades, se você tem uma profissão, você tem uma relação patrão-empregado, se você tem uma empresa, enfim. Todas as áreas das nossas vidas estão ligadas a relacionamentos. E nas três formas de se relacionar, nós temos o tomador, o trocador e o contribuidor. Para mim falar de contribuição, primeiramente, eu preciso falar de tomador e trocador. Então, quando nós entramos num relacionamento para tomar, ser beneficiado, assim, querer levar vantagem de alguma forma, em qualquer tipo de relacionamento, seja de amizade, seja relacionamento de namorados, casais, familiares, sempre tem aquele que é o tomador. Ele sempre entra nos relacionamentos para levar vantagens. Este comportamento torna a pessoa um verdadeiro parasita, um verdadeiro tóxico para a outra pessoa, uma vez que ele não contribui na via dupla. Ele só recebe, ele só quer benefícios. Então, esse tipo de relacionamento não tem futuro, não tem nenhum tipo de futuro. A segunda forma de se relacionar é o trocador. Esse ainda pode ter algum futuro. Por exemplo, a pessoa é amada porque ele ama porque ele é amado. Ele compra um presente porque ele ganhou um presente. Isso é uma forma de se relacionar de uma forma raso. Então o relacionamento vai indo sem sal, sem tempero. É um relacionamento frio, muitas vezes distante, porque há um jogo de interesse no relacionamento. Então nós falamos que o trocador ainda tem alguma chance, ainda que remota. Mas o terceiro pilar do relacionamento, que é a terceira forma de se relacionar, é o contribuidor. Preste atenção, você que está me ouvindo, me assistindo, o contribuidor é aquela pessoa que entra no relacionamento com profundidade. Ele sai do raso, ele compreende que o verdadeiro sentido do relacionamento é contribuir para o outro melhorar como pessoa,
melhorar como irmão, como mãe, como irmão, como pai, enfim, seja qual for o grau de relacionamento. O contribuidor sempre é uma pessoa que tem profundidade nas questões da vida. É uma pessoa experiente, é uma pessoa que tem senso, tem bom senso, tem senso de contribuir. Por isso, ele é uma pessoa que traz para o relacionamento algo profundo. E muitas vezes, se das pessoas que se relacionam, namorados, cônjuges ou amigos, se um tem essa postura de relacionamento na base da contribuição, ele pode despertar o outro para contribuir também. E aí, este relacionamento tem sucesso, né, Cleito? Exatamente, doutor. E levando a ideia da contribuição aos relacionamentos, a gente talvez entenda um pouco a questão de termos tanta dificuldade nessa temática que é da relação. Justamente porque as pessoas muitas vezes elas buscam no relacionamento algo que lhes falta, não é mesmo? Então muitas vezes as pessoas têm uma certa carência, uma certa necessidade, enfim, algum fator que não foi desenvolvido talvez na infância ou até questões mais complexas. E o relacionamento acaba muitas vezes sendo uma forma de você buscar no outro aquilo que lhe falta. E nesse caso nós percebemos que a pessoa enquadra-se na situação do tomador, né? Porque eu preciso tomar do outro aquilo que eu não tenho, né? Enquanto de fato o relacionamento funciona quando eu consigo contribuir com o outro, mas para eu contribuir com o outro, eu preciso ter, antes de mais nada, um eu íntegro, né? Não me falta, né? Ou pelo menos me falta muito pouco, de tal modo que eu tenho para oferecer. E a pessoa que ela tem muita falta interna, ela não consegue ser um colaborador, ela não consegue contribuir, ela precisa buscar. E aí, nesses dois casos, a gente percebe a diferença de um relacionamento que funciona, que é um relacionamento em que eu tenho para dar e por isso eu busco no relacionamento crescer com alguém ou fazer alguém crescer comigo, ao contrário do que seria do tomador, que ele necessita do relacionamento para tirar de alguém algo que ele falta. Seria isso, Celso? Os 3 perfis de relacionamentos, o tomador, o trocador e o contribuidor, eles têm perfis semelhantes, Cleiton. Por exemplo, o tomador é aquela pessoa que está vazio de pai e mãe. Ele não recebeu, ou melhor, ele não acolheu o pai e a mãe como devia, então ele fica vazio. Essa questão do tomador é muito profunda e muito comum na sociedade. Hoje eu diria que a grande maioria dos relacionamentos, um ou ambos, estão embasados dentro de um vazio de pai e mãe. Se o filho não toma o pai e a mãe na totalidade, ele não consegue estar preenchido nunca. Ele sempre tem um vazio, uma sensação de vazio. E aí o que é interessante, Cleiton, nessa sensação de vazio, o tomador, ele desenvolve compulsões. A primeira compulsão notável é a compulsão à compra. Ele nunca está satisfeito com nada. Ele tenta preencher de uma forma ou de outra, quando não há uma forma de preencher. Nas compras, então, vem o vício. Primeiro é o cigarro, depois a bebida alcoólica, depois a maconha e, posteriormente, o inferno chamado crack. Esse é o perfil do tomador. Por quê? No relacionamento primário, pai e mãe, ele não se preencheu. Como que ele vai estar pronto para viver um relacionamento secundário, que é um relacionamento de namorados, de casais? Não tem como, Cleiton. O tomador está vazio de pai e mãe. E ele tenta de todas as formas tomar para preencher, receber do outro a todo modo, de toda forma. Ele reclama que a pessoa não é carinhosa, que a pessoa não dá atenção, que a pessoa não olha para ela. Na verdade, é este vazio existencial que tem exatamente o tamanho do pai e da mãe. No entanto, isso é muito claro, muito profundo que eu vou falar agora, e o nosso telespectador precisa entender. Quer ser feliz nos relacionamentos? Quer ter prosperidade em todas as áreas da vida? Quer ser saudável? Quer ser uma pessoa de postura? Preencha-se de pai e mãe. Se não ter tomado,
pai e mãe não têm o que preencher. Cleiton? Perfeitamente, não é, doutor? E essa questão da contribuição direcionada à ideia do relacionamento nos faz compreender por que muitas vezes os relacionamentos eles são turbulentos e tendem a não ter uma evolução, não é mesmo? O senhor citou muito bem um exemplo aqui, que é a questão, por exemplo, do vício, uma dependência, né? As pessoas que não são preenchidas de pai e mãe, elas tendem, de uma certa forma, a buscar aquela carência em outras coisas, né? Algumas apelam a drogas, a bebida, a tantas outras questões que a gente tem percebido nas pessoas que buscam o Instituto para o Tratamento. E muitas pessoas, às vezes, não se consideram viciados, não se consideram adictos por não usarem uma certa droga ou por não ingerir uma determinada bebida ou outras questões e acham que estas, então, estão isentas de algum tipo de dependência ou de algum tipo de problema, né? Mas o que nós percebemos é que se nós acharmos a gênese dos problemas, que é essa falta de pai e mãe, ela acaba muitas vezes se manifestando de muitas outras formas, que não só a bebida ou a droga, que são casos mais complexos, mas nós temos muitas pessoas que são literalmente dependentes, não de uma droga, mas talvez de uma outra pessoa, ou dependente de buscar um relacionamento, ou dependente de uma atitude. Tanto que nós vemos com frequência, aqui mesmo no canal 38, vários programas em que relacionamentos acabam terminando em homicídio, em briga, acaba terminando na prisão. Aí você diz assim, mas a pessoa não bebe, não fuma, ele não é drogado, ele não é viciado, então ele não poderia ser bandido. Mas a dependência não é necessariamente no que a pessoa ingere, né? Mas a dependência é aquilo que falta, que provoca na pessoa uma ambição por algo, inclusive no relacionamento, não seria isso? Exatamente. Quando nós falamos de relacionamento, o tomador, o contribuidor e o trocador, nós falamos de vida. Então nós olhamos assim para a vida, para o alto, e na fonte, nós chamamos a fonte de Deus. Então nós, seres humanos, nós saímos da fonte, chamado Deus, viemos pelos portais, chamado papai e mamãe. E muitas vezes, às vezes os pais são separados, ou a mãe envenena o filho contra o pai, ou o pai envenena o filho contra a mãe. Então, o filho não toma o pai ou não toma a mãe. E muitas vezes o filho não toma nem pai nem mãe. Então, ele se torna extremamente vazio. E este vazio é a base de todos os fracassos, tanto pessoal, quanto financeiro, quanto amoroso. Está acabando o nosso programa, né, Cleiton? Infelizmente nosso tempo está encerrando, mas a gente volta amanhã falando mais sobre a questão do relacionamento, a questão da necessidade do pai e mãe presente em nossas vidas. Até amanhã. Esse foi o programa Introspectismo de hoje. Uma pena que acaba tão rápido, não é? Mas você pode ter acesso a mais conteúdos como este e conhecer nosso trabalho em nossas redes sociais, que aparecem aqui na tela, ou fazendo-nos uma visita em nossa sede. E nessa semana nós gostaríamos de te fazer um convite especial. O IPTH estará realizando dia 21 de junho uma celebração de equilíbrio energético para os relacionamentos, onde trabalharemos desvinculamentos do passado e o fortalecimento das energias da ancestralidade, para que possamos desfrutar de todo o equilíbrio e força para nos relacionarmos com nossos pares atuais ou abrirmos portas para futuros relacionamentos positivos. É a cura kármica dos relacionamentos. Será online e você poderá acompanhar aí mesmo da sua casa. Entre em contato conosco para maiores informações.